que vai trazer a palavra, fale a ele e ao seu coração o que nós precisamos ouvir e não o que queremos, em nome de Jesus. Amém. Só uma pergunta, vocês se lembram do Anderson? Amém. Lembra? O Anderson era aquele rapaz que tomava conta da casa de recuperação, onde o Elias ficou um bom tempo internado. Lembra disso? Você tem visto ele? Tem. É, né? Tem. Ele estava com vocês aí. Meus irmãos, a paz do Senhor, Amém. louvado seja Deus. Motivo de alegria podermos estar aqui mais uma vez nesta casa, Pastor Walter, a toda esta equipe de obreiros, nesta congregação. Deus abençoe a vida de todos. Louva a Deus também pela vida do evangelista Wagner, que me acompanha nessa trajetória há já de aproximadamente seus 10 anos, que está aí ao nosso lado, sendo uma coluna para o nosso ministério. Trago um abraço da minha esposa, diaconisa Glória, o filho Samuel. Aprove ao Senhor de não poder estar aqui porque tinha um compromisso na igreja, mas Deus ele preparou essa noite para que eu e você pudesse receber algo da sua parte. Amém? Você que trouxe a sua Bíblia, abra comigo no livro de 2 Reis, um livro muito conhecido, porque Deus é Deus de livramento. Amém, irmãos? Enquanto a igreja clama, Deus ele libera livramento para a minha casa e também para a tua família. Sinto a presença de Deus nesse ambiente, e se Jesus ele se faz a casa, alguma coisa acontece. Eu tenho uma certeza de que da forma que você entrou aqui, você não vai sair. Pode ter certeza que Deus tem levado solução para a tua casa, porque enquanto nós estamos aqui, Deus está entrando com providência nessa noite. Livro de 2 Reis, capítulo de número 6, verso de número 8. Louvado seja Deus. Livro de 2 Reis, capítulo de número 6, verso de número 8. Diz assim a palavra de Deus: E o rei da Síria fazia guerra a Israel, e consultou com os seus servos, dizendo: em tal e em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo: guarda-te de passar por tal lugar, porque os sírios desceram ali. Pode tomar o teu assento, louvado e bendizendo o nome do Senhor. A caminho de casa para esta igreja, geralmente quando nós recebemos o convite de estar pregando a palavra de Deus, vem sobre nós um temor muito grande, porque todos nós sabemos que apresentamos diante de Deus com muito temor e tremor, e isso nos traz uma ansiedade muito grande, querendo saber aquilo que nós iremos falar à igreja. Mas interessante é que Deus ele sempre toma o controle da nossa vida. Sabemos nós que o Espírito de Deus ele acaba se encarregando pelaquilo que Deus irá colocar na minha e também na tua boca. Quando nós se preocupamos de falar à igreja, Deus ele acaba nos trazendo palavras que de fato não é aquilo que queremos, mas de fato aquilo que nós precisamos ouvir da parte de Deus. Observamos nós que como igreja estamos vivenciando dias difíceis na terra, dias tão difíceis que já tem crente com medo de sair de dentro da tua própria casa. Observamos nós que
quando nós, pelo primeiro horário do dia, ligamos a nossa televisão, só recebemos notícias que de fato vêm para nos fazer parar. Estamos praticamente cercados. As notícias, elas chegam de todos os lados. Quando abrimos as manchetes, abrimos os Facebook, as mídias, passamos a observar que de fato Satanás e os seus demônios têm tentado parar a igreja. Com tudo aquilo que está chegando através das informações da vida, se nós não guardarmos o contato com Deus, nós paramos, nós se amedrontamos. Mas como boca de Deus aqui nessa noite, eu quero te dar uma notícia: não cala a tua boca, não pare de orar, dobre mais o teu joelho, clame mais a Deus. Se você ora, ora mais. Se você busca, busca mais ainda, glória. Porque enquanto a igreja clama, o inferno para. Só que todas as vezes, quando eu e você paramos de clamar, o inferno avança. Há uma batalha espiritual. Batalha essa que é uma batalha ferrenha. Estamos em guerra, estamos em luta, mas é através da minha e da tua oração que a minha casa está de pé, a tua casa está de pé. É através da glória, é através da minha e a tua adoração que o teu filho está de pé, o teu marido está de pé. E por isso Satanás não tem vez no teu e também no meu endereço. Mas eu vim aqui como boca de Deus dizendo: ei, abre a tua boca e glorifica, porque no meio dessa guerra Deus, ele tem se feito presente. Aleluia! É no meio da guerra, é no meio da prova, é no meio da peleja que Deus, ele se apresenta como general de batalha e também Senhor dos senhores. Esse é o Deus que eu e você servimos. E todos nós sabemos que a Bíblia está sendo bem clara em afirmar que está sendo preparada uma emboscada. Emboscada é essa do coração do rei da Síria, ao ponto de preparar as emboscadas para o rei de Israel. A Bíblia está afirmando que o rei de Israel está preparando uma cilada. Só que agora, o livro do profeta Amós, capítulo 3, versículo 7, ele vai afirmar que Deus, ele não faz coisa alguma sem antes de revelar os teus segredos aos teus servos e também aos teus profetas. Fica tranquilo, o desastre não vai chegar na tua casa, porque Deus ainda levanta profeta na casa, Deus ainda levanta profeta na congregação, para te dar o recado certo, no momento certo, na hora certa, para mim e para você. Se Satanás tem tentado se levantar contra o teu endereço, fica tranquilo, tudo aquilo que vem para te derrubar, e quando não te derruba, só serve para te deixar mais forte. Eu costumo dizer isso aqui: tudo aquilo que veio para me derrubar só serviu para me deixar mais forte. Sabe o que acontece? Tem pessoas assentadas olhando para a tua história, sabendo como se encontra o cenário da tua casa, e estão se perguntando por que você ainda está de pé. Sabe por que você está de pé? É porque Deus preferiu fazer parte dessa guerra. Deus, ele está fazendo parte da minha e da tua guerra, para que você venha permanecer de pé. Por quê? Porque aquele que te prometeu é fiel para cumprir. E agora a Bíblia vai afirmar que se levanta um homem chamado profeta Eliseu, que ele vai de encontro ao coração, melhor dizendo, ele vai de encontro aos ouvidos do rei de Israel, e ele vai liberar uma palavra dizendo: guarda-te em passar
por ali. A notícia chega: guarda-te em passar por ali, porque os sírios estão em sua volta, estão preparando as suas emboscadas. O plano é desfeito. O rei de Israel guarda-se, ele deixa de passar pelaquele caminho, e isso vai trazer uma frustração para quem está preparando a cilada. Oh, glória a Deus! Agora o rei da Síria vai procurar saber porque aquela cilada não serviu. Ele vai juntar os seus homens e vai querer saber pela boca deles quem foi no meio deles que se levantou e foi a direção de Israel para anunciar o seu plano. Agora a Bíblia vai dizer que um dos seus homens, eles se levantam e eles vão dizer: não, Senhor, nós não saímos daqui, ninguém aqui saiu para, aleluia, anunciar o teu plano. Não, mas existe um homem chamado profeta Eliseu, oh glória, que todas as vezes que o Senhor está na tua câmara de sono, Deus visita ele lá, e aleluia, e fala com ele tudo aquilo que você tem preparado dentro da tua câmara de sono. A Bíblia diz que agora esse rei da Síria, ele vai se enfurecer com isso, e ele não vai entender que é Deus no negócio. Ele vai procurar saber aonde está Eliseu, e a notícia chega: ele está em Dotã, oh glória. A Bíblia diz que agora Eliseu está em Dotã, está Eliseu, está o seu moço chamado Geazi. E agora a Bíblia diz que no primeiro horário do dia, Geazi, com o seu costume de fazer os seus primeiros serviços, ao amanhecer, Geazi vai se deparar com Samaria sendo cercada, com seus carros e cavaleiros. Os sírios estavam cercando aquela cidade. Só que agora o interessante é, escute isso aqui: Geazi, quando ele tem aquela visão, ele vai, aleluia, se apavorar com o que está acontecendo. Só que agora a Bíblia vai dizer que Geazi, ele chega até Eliseu e começa a gritar com Eliseu, dizendo: ah, meu Senhor, o que nós iremos fazer? Louvado seja Deus. Só que agora Eliseu se coloca de pé, ele libera uma palavra para Geazi, dizendo assim: calma, meu filho, fica tranquilo, porque Geazi está se vendo numa condição desfavorável. Só que Eliseu tem visão de Deus, Eliseu tem visão que vem de cima, e agora Eliseu está acalmando quem tem visão de baixo. Deixa eu te falar uma coisa aqui, preste atenção com quem você tem colocado para estar do teu lado, porque quem tem visão de cima tem que se guardar de andar com quem tem visão de baixo. Tem guerra aqui para crente, tem afronta aqui para crente, mas eu vim aqui como boca de Deus te dizer uma coisa: fica tranquilo, a mesma palavra que Eliseu vai liberar para Geazi, eu vou liberar essa palavra para você. Calma, meu filho, calma, igreja, porque maior é o que está conosco do que raio fulgurante. Maior é o que está conosco do que o que estão com eles. Geazi não está entendendo nada. Grande era o pavor desse moço, mas a Bíblia diz agora que Eliseu está vendo que Geazi não está enxergando o que Deus estava dando para ele. Agora Eliseu vai levantar a voz ao céu e vai pedir: Senhor, abre a visão do moço. Agora Geazi vai ter uma visão agora totalmente contrária daquilo que estava trazendo apavoramento para ele. A Bíblia diz que agora, quando Geazi abre a visão espiritual, a Bíblia diz que Geazi vai começar a ver cavalos e cavaleiros de fogo cercando o
exército da Síria. Eu vim aqui te dizer uma notícia: fica tranquilo que maior é o que está contigo do que Tem momento que parece que eu e você estamos sendo cercados, mas Deus se levanta do seu sublime trono para te liberar uma palavra. Fica tranquila, minha filha, fica tranquilo, meu filho, aquieta o teu coração, porque esta peleja não é tua, esta peleja é do Senhor. Se lembra do cenário do Egito, que quando Deus levanta Moisés para tirar da mão de Faraó, quando chega no meio do caminho, aleluia, Israel se apavora. Quando eles olham para trás, só vê Faraó com seus carros e cavaleiros. Mas Deus também libera uma palavra que vem de cima nessa noite, dizendo assim: Moisés, porque clamas a mim, diga ao povo que marche. Se Satanás tentou se levantar aqui nessa noite para impedir o que Deus tem, Deus me trouxe aqui como profeta de Deus para te dizer: fica tranquilo que essa história ela não vai terminar assim. Aleluia. Aquele que se prometeu, ele é fiel para cumprir. Eu me lembro muito bem que vamos completar aí seus 5 anos, quando eu tive que vivenciar um cenário praticamente na porta desta igreja. Nós temos um filho chamado Davi, criado na igreja, baterista da igreja, e ali fazendo a obra de Deus, prestando serviços, entregando sono às mães que choram pelos seus filhos. Eu me lembro muito bem que estava ali na rua Água Branca, próximo do Guanabara, pegando uma doação hortifruti, e o meu telefone toca, dizendo: olha, seu filho acabou de ser alvejado. Davi tomou 2 tiros de 5,56 a 500 metros dessa igreja. 11h40 da manhã, um sol muito intenso. Só que eu costumo dizer que Deus, ele tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Quando meu telefone tocou, essa notícia, ela me fez parar. Estava com uma caixa na mão, com legume, com frutas, e ali bateu aquela desistência, e falando com Deus: Senhor, cuidando da casa dos outros e a minha casa sendo alvejada. E o telefone tocou e a notícia quase matou a minha esposa. Todos nós sabemos que estavam vivendo ali um pós-pandemia, um período muito difícil, algumas dívidas afundando a minha porta. E dentro da casa de recuperação também eu estava me recuperando de um certo homem que as águas do rio Anduro levaram. E aquele cenário tão triste, e eu tendo que vivenciar aquilo buscando força em Deus. E a notícia quase que matou a minha esposa. Ela veio ter algumas complicações de saúde, o seu cabelo caiu todo ao chão, a depressão já começou a querer bater na minha porta. E quando eu corri para a porta daquele oliveira, o primeiro tiro que Davi tomou levou 7 dentes, maxilar e a vista, e o outro tiro soltou as 2 pernas. E ali falando com Deus, e aquela correria na porta daquele hospital, e a notícia foi: do jeito que ele entrou,
O Senhor me perdoa, mas ele não tem como sair. E eu perguntando para Deus, como que vou dar a notícia para minha esposa? Mas, numa questão de tempo, veio uma palavra: ele não vai morrer. Aleluia. Glória a Deus. Meu Deus, sabe o que você é ouvir a voz de Deus no meio de uma tempestade? Enquanto todo mundo está dizendo uma coisa e Deus vem falar totalmente contrário. O diagnóstico do médico era para a morte, mas Deus se levantou do trono. Quando Deus ele escolhe, aleluia, a tua casa, a tua família para fazer parte dessa guerra, fica tranquilo, descansa. Eu já tinha ouvido você nessa noite dar um passo atrás, porque o general de batalha está dando um passo à frente. Oh glória, a palavra desceu dizendo assim: ei, fica tranquilo, ele não vai morrer não, vai virar pregador da minha palavra. Louvado seja o santo nome, Senhor. Davi está cantando, Davi está andando, Davi está vendo. Praia, Clube Maracia. Deus tem um compromisso com alguém aqui. Eu vim aqui trazer uma notícia: maior é o que está contigo do que o que está com ele. Fica tranquilo, meu filho, a tua casa está de pé. Pode Satanás e os teus demônios tentar impedir o agir de Deus. Maracia. Só que uma coisa eu fiquei sabendo, pastor Walter, Deus me trouxe à memória. Eu tinha 13 anos de idade, eu estava sentado na sala de minha avó. Todos os netos de minha avó tinham o costume só de comer na casa dela, porque a comida de tia miúda era a melhor de toda. Aleluia. Sabe como é que é comida na casa de vó? Parece que o tempero é diferente, pastor. Aleluia. E a minha tia estava batendo um bolo e ela se lembrou que esqueceu alguma coisa no fogo. Sabe o que aconteceu? Aleluia. Eu peguei aquela vasilha, coloquei no meu colo e comecei a bater aquela massa. E quando ela voltou e ela viu eu batendo, sabe o que aconteceu? Ela gritou comigo: não! Por que tu fez isso? Ela fez um escândalo. Criança, aquela atitude fez a lágrima descer, porque eu pensei que eu estava ajudando. E quando ela viu que ela me feriu, ela veio se desculpar: calma, meu filho, titia não quer brigar com você, a titia não fez por mal. Só, meu filho, que o bolo, quem começa a bater, ele termina. Oh glória, tem luta que é você e Deus. Tem momento da tua vida que você pergunta: tinha tanta gente do meu lado e agora depois desse evento eu não vejo mais ninguém. Sabe o que Deus manda dizer aqui para você? Fica tranquilo que esse bolo eu comecei a batendo e eu vou terminar a bater esse bolo, mas vai crescer, vai crescer. Massa de bolo, eu aprendi que começa a bater, ele mesmo que termina. Tem história que não adianta tu gritar pai, tem história que não acredita tu... eu vou falar isso aqui. Tem momento que não adianta, eu vou falar. Tem momento que não adianta você esperar por ninguém, porque o mesmo Deus que abre a ferida, ele cicatriza. Aleluia. Mesmo Deus que abate é o mesmo Deus que exalta. Tudo tem um tempo determinado. Aleluia. Fica tranquilo, Deus ele sempre se apresenta no momento certo, na hora certa.
Mas existem territórios que nos levam a termos que aprender a usar as nossas armas de guerra. Com 2 minutos eu encerro. Eu estava esses dias observando o caráter de uma águia. Chega um período da sua idade, que sabe o que acontece? Ela entende que ela tem que sair de cena. É como recuar. E você sabia que recuar faz parte? Recuar faz parte. E a águia, ela faz isso, porque ela observa que suas presas, suas garras estão grandes demais, está impossibilitada de pegar as suas presas. Seu bico envelhece, as suas penas pesam, e agora ela vai ter que se retirar. E o que ela faz? Para se sentir segura, porque ela sabe que o seu processo, ela não vai ser no mesmo dia. A águia entende que é um período longo e doloroso, e ela escolhe o lugar mais alto que ela pode alcançar. E quando ali ela encontra, ela começa a passar pelo seu processo. Ela se depara com uma penha e começa a bater com o seu próprio pico, até arrancar. Ela força as suas garras até arrancar. Impossibilitado de voar e de caçar. Passa por dias, um processo longo e doloroso. E quem está embaixo, e quando olha para cima, já não avista mais, e dá a entender que a águia morreu. Só que agora nasce um novo bico, nasce novas garras. Só que agora, com as novas garras, ela vai usar agora para primeiro arrancar as suas próprias penas. E se vê isso, ela sentiu. E com mais um tempo, nasce penas novas. Estou todo arrepiado aqui. Agora ela está vendo como é que está o movimento das asas. Ela está observando, aleluia, suas garras novas, o seu bico novo. E agora ela está se preparando para um voo chamado voo da renovação. Sabe o que Deus está falando aqui para alguém? Eu preciso te esconder. Para arrancar de você bico velho, garras velhas, penas cansadas, porque Deus, Ele conhece a tua força. Aleluia, Deus, Ele conhece as suas limitações, e Deus sabe o momento que te tirar de cena. E o que acontece? Aí fica só você e Deus. Aí nesse momento é onde as lágrimas descem no rosto. E Deus louva assim para você: entre no quarto e feche a porta. Chegou a hora de falar com Deus.
dobre o joelho. Aleluia. E sinto a presença. E toma todo esse lugar. Sinto a glória de Deus. Tem momento que fica só o quarto. E aí você só se encarrega de fechar a porta, de dobrar o joelho e pedir: Senhor, para onde eu vou? Aí Deus disse assim: você não vai para lugar nenhum, tu vai ficar aí, até a pena nova crescer, até eu te der pico novo, até eu te der carro nova. Mas esse ano de 2025, eu vou profetizar para alguém aqui: vai ser tudo novo, tudo novo, tudo novo. Deus está fortalecendo. Graças a Deus. Aleluia. Dá folga para o governo, oh glória. Cancela o funeral. Ninguém aqui vai morrer. A enfermidade já caiu por terra. Deus já está confundindo a mente da ciência. É porque Ele é Deus, é porque Ele é Deus. Quando Ele entra na batalha, minha irmã, eu nunca vi esse Deus perder uma guerra. Aleluia. Tem tanta gente que está se perguntando como é que ele ainda tem força para ir para a igreja. Mas sabe por quê? Porque ele não entende, aleluia, que toda casa tem coluna. E casa que tem coluna, irmão, ela não vem embaixo com qualquer vento não, porque a sapata foi preparada para suportar peso. Você é o peso, alaio, plácia, plumimaracia. Você tem sido a coluna da tua casa. Enquanto eles vão, você está ali sustentando. Está dizendo assim: Senhor, guarda minha casa, guarda minha família. Enquanto o filho vai, você está ali sustentando para ele voltar. Enquanto o filho, eu vou falar, isso tem uma diferença para quem gosta de aparecer. Quem é coluna, é coluna. Quem sustenta peso é diferente. É por isso que quando eles veem o cenário, aleluia, pegando fogo, eles vêm para cá tentar apavorar você. Mas faz que nem Eliseu: Senhor, abre a visão dele, abre a visão dela, mostra para ele, mostra para ela, porque maior é o que está contigo do que o que está com eles. De repente você nem sabe o que está dentro de você, rapaz. Quem colocou isso aí foi Deus. Essa força vem de Deus, essa certeza vem de Deus. Não deixe ninguém frustrar os teus sonhos, porque quem prometeu é fiel. Ele garante, ele garante, ele garante. Ele te pega pela mão nessa noite, te coloca de pé e te libera uma palavra: não tem mais. Ele deixou isso aqui: não temas. Está escrito essa palavra 365 vezes nas escrituras de Gênesis e Apocalipse. Aleluia. Deus está te guardando os 365 dias, dizendo todo dia quando você amanhece, é Deus se levantando e dizendo: ei, não temas. Terça-feira não temas, quarta-feira não temas. Todo dia Deus se libera essa palavra: não temas, confia nele. E mais ele fala: agradeça a Deus a minha oportunidade.